Oi, gente, tudo bem com vocês? Só adicionando aqui a questão do YouTube aqui, tá? Parece que no YouTube tá tudo bem. Live 2, Live 2, Jesus, o Evangelho de João e o Antigo Testamento, um livro que parece tão inofensivo aí aos nossos olhos. Deixa eu virar aqui que eu fico mais próxima do YouTube aqui. Quem estiver no YouTube, puder me avisar se tá tudo bem. Tá bom? Deixa eu só conferir aqui. Ok. Pronto. A gente vai falar hoje sobre Jesus. Nessa série Jesus, o Antigo Testamento e o Evangelho de João. Jesus é a serpente de bronze. Hoje a gente vai falar sobre João capítulo 3, versículo 14 e 15. João 3, 14 e 15. Eu gostaria, Paz do Senhor, pastor Yara, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Para eu continuar por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? João 3 é na nossa base de hoje. João 3, 15 e 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3. Jesus é a serpente de bronze. O próprio Cristo falou isso. Mas que aula também maravilhosa nós tivemos na segunda-feira falando sobre Jesus, o Cordeiro, Jesus a escada de Jacó. É interessante, muitas pessoas até não conheciam esse conceito, né, de Jesus. Ele sempre usa, Jesus sempre que pode, ele usa o som tá bom? O som tá ótimo. Obrigada, Carmen. Obrigada, pastora Yara. Então, segunda-feira nós falamos de assuntos, né? Pessoas que não conheciam esses assuntos. A paz do Senhor para vocês aqui no Instagram também. E o Novo Testamento, sim, ele reflete o Antigo Testamento, a paz. Ele reflete o Antigo Testamento, na verdade, todinho, né? É um plano maior. É como se fosse um quebra-cabeça que se encaixa. Não são partes separadas, né? É a Bíblia toda para o homem todo. É um plano maior, um quebra-cabeça divino, e esse quebra-cabeça se chama plano de salvação, o plano salvífico. Paz do Senhor para vocês que estão chegando aí, compartilhem também. Eu vou ser bem rapidinho aqui hoje, sucinta. O nosso tema vai ser bem rápido, tá? Então hoje, de manhã, eu ouvi um trecho de uma mensagem no Instagram. Não compartilhei, né, lá nos stories, geralmente eu compartilho, não compartilhei esse. Mas eu quero só exemplificar para vocês que como é importante entender o plano da salvação. Não parece tão simples, né? Parece tão simples. Mas entendê-lo como um todo pode nos levar a dizer, a falar, a ensinar a coisa certa. E não entender o plano da salvação pode gerar o contrário. Pode levar-nos a dizer, a ensinar, como mestres, pastores e líderes de pequenos grupos, ensinos distorcidos. Então tem os dois lados da moeda. Nós precisamos entender o plano da salvação. Vou explicar por quê. Esse vídeo que eu vi no Instagram de manhã, talvez algumas pessoas já viram também, a mulher dizia assim: olha, o mundo espiritual te conhece. Tem muita gente fraca espiritualmente e o diabo te derrota porque não vê força em você. Quem é você no mundo espiritual? Você precisa buscar forças para lutar contra o inimigo.
Quem já ouviu aí essa mensagem, esse tipo de mensagem? Parece, são palavras da pregadora, parece inofensivo. Ela dizia, o mundo espiritual te conhece. Parece algo assim inofensivo, né? Graça e paz, Cleide. Parece inofensivo perguntar se o mundo espiritual te conhece, se você tem força para lutar contra Satanás, mas parece um incentivo a orar, jejuar, mas não é. Na verdade, ele é muito humanista, porque tem o homem no centro. Já vou explicar por quê. Porque se eu faço, se eu busco, se eu sou alguém no mundo espiritual que eu nem sei que mundo é esse, né? O mundo espiritual, o diabo me respeita no mundo espiritual, eu. Mas será que é isso que a Sagrada Escritura fala? E Cristo diz que em Cristo eu sou um filho de Deus, em Cristo eu sou reconciliado com Deus, eu sou amigo de Jesus, eu sou coerdeiro, compartilho a herança de Cristo, eu sou unido a Deus como templo do Espírito Santo, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sou santo e justificado. Sabe o que é justificado? É alguém pagar dívida por nós. Eu sou redimido e perdoado em Jesus. Eu sou completo em Jesus. Eu estou livre da condenação em Jesus. E tem uma lista aqui, ó. Eu sou uma nova criação em Cristo. Eu sou escolhido, predestinado por Cristo. Estabelecido, ungido e selado por Deus. Justiça de Deus. Essa da justiça é a melhor parte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça, Isaías fala isso. Isaías fala que a nossa justiça, não é a injustiça não, é a justiça, é a parte boa. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Os meus alunos já sabem o que é um trapo de imundícia. São os panos que a mulher, no seu período mensal, usa. A nossa justiça. Não há virtudes em nós que afasta Satanás. Essa é uma realidade. Sem Jesus nós não somos. Eu tenho bastante parentes que são católicos e a minha cunhada, muito católica, ela ouviu o hino de um padre. O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Nós não somos nada sem Jesus. Mas o mundo espiritual nos conhece. Misericórdia. Se nós derrotássemos Satanás, não precisaria de Cristo, né? Não há virtudes em nós que afastam Satanás. Fique bem claro isso. Vou contar para vocês uma pequena história de um homem. Historinha, conto. Um contozinho para vocês entenderem. Um homem que se separou para orar. Separou a sua vida. Foi para aquele monte. Ficou lá muitos anos. Naquele monte ali, orando, jejuando. E aquele homem jejuando, orando. Em alguns dias ali o inimigo percebeu, Satanás percebeu que ele estava se consagrando. Vou lá testar ele, né? E ele disse, olha aqui, ó, comida boa, mesa farta, coma e beba. E o homem disse, não, o homem muito santo, ele negou. Passando alguns dias, Satanás volta e fala, olha, tem viagens, tem fama, tem paixões para você. Aquele homem santo e separado, não é Jesus não, tá, gente? É só uma pessoa mesmo, sem ser Deus. Santa demais para a sociedade, ela nega o que Satanás oferece. Passado algum tempo, Satanás volta e conversa com aquele homem e diz assim, olha, realmente você é demais. Você é demais. Você está acima. Você é santo demais. Você consegue negar as mais ricas tentações e eu me dou por vencido. Satanás estava indo embora, o homem se enche de orgulho e disse, eu sei, eu sou santo demais. Satanás dá uma risadinha e diz,
Veja bem, eu te peguei pelo orgulho. A sua capa de santidade não encobre o orgulho. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que eu quero, eu não faço, que eu não quero, isso eu faço. Existe dentro de nós ainda, nós não estamos na glória. A nossa carne, o nosso espírito. A nossa carne, não há como seguir achando que já sabe de tudo e às vezes ensinar, não por maldade, ensinar a igreja algo que se aprendeu aqui ou ali. O mundo espiritual precisa te conhecer. Nós precisamos sim nos dedicar a estudar, precisamos muito mais nesse século, essa geração precisa conhecer o plano de salvação, senão cairemos muito fácil nas mentiras do diabo. Quem enfrentou e derrotou Satanás foi Cristo único. É uma luta encerrada. Nós precisamos vigiar para não cair em tentação e não cair no papo de um derrotado. Ele já está derrotado, porque Cristo agora habita em nós. Ele é a esperança da glória. E como diz o texto de hoje, ele é a serpente de bronze. Eu já vou explicar por que eu estou introduzindo dessa maneira a aula de hoje. A serpente de bronze no deserto é aquela que aparece durante a saída do povo do Egito rumo a Canaã. Foi só uma pitada da graça ali de Deus, o povo que vivia na lei, debaixo da lei, a lei estava sendo entregue, eles estavam sendo moldados diante daquela lei nova. E se eu desse um título para essa mensagem de hoje, é uma conversa entre Jesus e Nicodemos, seria uma conversa entre mestres. Capítulo 3 de João. É intrigante, é profundo, cheio de segredos da salvação pela graça, sendo ensinada para um mestre da lei, e esse mestre da lei aparece lá no sepultamento de Cristo, e eu já vou dizer para você hoje, que no finalzinho, onde que Nicodemos aparece mais algumas vezes na Bíblia. Vocês estão entendendo, conseguindo acompanhar? Deus abençoe a vida de vocês até agora. Vocês me perdoem ser um pouco dura com relação a certas coisas, porque diante de um pequeno engano, a igreja vem desfalecendo e perdendo grandes batalhas. A igreja já passou por algumas mentiras e a igreja comprou essas mentiras, dizendo que a teologia mata. Quem é dessa época aí? Eu tô quase com 40. Eu sou dessa época, de dizer que a teologia mata, de dizer que não precisa estudar, porque o pastor ele tem um chamado. Nós enfrentamos já vários inimigos dentro da própria igreja. Dizer que a mulher não pode ensinar, dizer que a mulher tem que ficar calada, mas na hora de aconselhar lá dentro do lar, na hora de aconselhar as irmãs recém-casadas, são mulheres que vão lá aconselhar e o problema é resolvido e as lideranças nem sabem que as suas ovelhas estão sendo pastoreadas por mulheres sábias, que são psicanalistas aí, segurando todo o processo da igreja. Então o povo ali, quando sai, Números 21, onde aparece essa serpente em chamas, ou serpente ardente, em hebraico é essa a palavra, já vamos explicar por quê. Então coloca no cantinho aí de João 3, Números capítulo 21. O povo enfrenta alguns inimigos pelo caminho ali em Números 21. E eles são derrotados, são frustrados, porque eles eram escravos. Algumas vezes eles venciam, outras vezes eles perdiam, porque facilmente eles recuavam. Deus abençoe.
Rotiene, Deus abençoe. Muitas vezes eles recuavam. Então era uma jornada de salvação para uma nação. Eles saíam do Egito e estavam caminhando. E eu publiquei em 2014. Eles precisavam mudar aquela mentalidade. Sair da terra do Egito é fácil. Difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Difícil foi tirar o Egito de dentro daquele povo. E eles mais uma vez murmuravam, mais uma vez. A Bíblia diz que por 10 vezes eles murmuraram. Murmuração vem da palavra hebraica lun, L-U-N, transliterado. Significa se hospedar, passar a noite ou algo de longa duração. Murmuração são pensamentos, preocupações que passam a noite inteira conosco, dias, anos, décadas conosco. Preocupação é aquilo que permanece. Ah, Deus não me ama por causa disso e disso. Eu não presto por causa das palavras da minha mãe, do meu pai. Eu não tive nem mãe nem pai, é muito sofrimento. E eu não consigo caminhar por causa disso e disso. E a nossa mente, sim. A nossa mente vai sempre achar um caminho, um subterfúgio de verificar essas informações. Assim como o Instagram tem o selinho de verificação. Vocês lembram aqui do selinho de verificação? A nossa mente também verifica e aceita a reclamação duradoura como verdadeira, como realidade, como autenticada. E nos tornamos amargos com a vida, amargos com Deus e ainda com o selinho de verificação. Vocês já pararam perto de uma pessoa que ela só reclama, não acha solução para nada? Então, Números 21 vem contar desse povo, por conta das murmurações deles, que eram constantes. Deus envia serpentes venenosas, chamadas de serpentes em chama, ardentes, por conta, quem sabe, do seu veneno letal, ou da sua cor avermelhada, segundo alguns teóricos. Elas apareciam e castigavam o povo caminhante pelo deserto. Cleide, metanoia, mudança aqui, ó. Mudança da nossa realidade aqui. Moisés, ore. Deus precisa nos perdoar. Sempre assim, né? Pedir a Moisés socorro. Moisés, então, como um intercessor deles, como um mediador deles, ora e Deus direciona a fazer algo diferente. Deus é assim, né? Quando você pensa que Deus vai abençoar, assim, ele cruza os braços. Então Deus direciona a fazer algo diferente. O que Jesus menciona ser referente a Ele mesmo. Faça uma serpente de bronze que refletia a cor vermelha, coloque numa haste, provavelmente de madeira, um poste, e alguém picado pela serpente, ele deverá olhar para cima, olhar para aquela serpente ali de bronze e se curará. E se curará ali. O bronze, assim como todos os metais na Bíblia, ele tem um simbolismo. O ouro simboliza a divindade. A prata simboliza a redenção, é o preço de um escravo. O bronze, ele simboliza o julgamento. O fogo, o julgamento. O altar onde se queima o cordeiro é de bronze, onde se faz ali o julgamento do pecado. Quando tremendo, em tudo nós vemos Cristo, né? Quando se levava um cordeiro para ser sacrificado, a primeira peça do tabernáculo era esse altar de bronze. O pecador vinha, colocava suas mãos sobre a cabeça do animal, imputando o seu pecado em cima daquele animal inocente. O animal então morreria em nosso lugar. Quem é meu aluno aí vai saber quem matava o cordeiro.
Quem matava o cordeiro? Vou responder depois, deixar vocês responder. Então esse animal era morto, ou pelos levitas, ou pelo pecador. Um dos dois, né? Escolha um. E ele ia para o fogo, que ardia continuamente, que era o altar de bronze. Não podia ser apagado, era a função levítica manter aquele fogo aceso. Então olha aí que teste de fé. Um povo que vivia agora pela lei, recebe uma ordem: vocês precisam confiar em mim. Olhe para cima. O símbolo do castigo, o símbolo do julgamento pendurado em uma haste. A Cleide disse pelo pecador. Aqui no Instagram não temos resposta. Tem mais gente aqui, gente. Responda aí para nós. Olhe para o remédio. Sem sangue, sem mãos estendidas, sem orações longas e proféticas pelo sumo sacerdote, só pela fé. Quem aí consegue entender uma pitada da graça lá no Antigo Testamento? E a Bíblia traz várias e várias vezes essa pitada da graça no Antigo Testamento. Eles viviam pela lei. Deus poderia dizer: você foi picado, traga um animal, sacrifica o animal, passa o sangue do animal e você será curado. Assim como ele fez, né? Passa o sangue nas portas e a morte vai se dissipar. É algo que eles podiam ver e às vezes crer até mais. Mas ele diz agora: olhe, eu tô aqui. Imagina a situação. Sentindo a dor de uma picada de uma serpente venenosa no deserto. E aí eu preciso olhar para aquele símbolo do mal que me acometeu. Olha que problema. O mal que está em mim, eu tenho que visualizá-lo em Cristo. Uma serpente. Porque ela estava estendida? Ela estava estendida porque foi o subterfúgio que Deus usou para castigá-los ali. Era o animal que Deus estava usando ali para castigá-los. Eu estava recentemente fazendo uma filmagem do evento que eu fiz para vocês. Já respondo a Cleide. Eu falo que esses alunos só tem pergunta difícil. Já vou responder. Eu estava fazendo uma aula na praia, lugar bonito e tal. Nem voltei lá mais. Por quê? Lugar bacana, só que muito barulho. E nesse momento que eu estava lá, eu assisti pelo vídeo, tá? Eu tenho o vídeo, depois talvez eu coloque para vocês verem. A abelhinha posou na minha blusa e foi subindo a abelhinha inocentemente. E nisso que eu falei, abaixei o braço, a abençoada da abelha não me dá uma mordida no braço aqui. Ei, Deus! Parecia que eu tinha levado um tiro. Nunca levei um tiro, não. Mas que dor! Nunca fui picada de animal peçonhento, assim, cobra, essas coisas. Mas a abelha, eu senti a dor dela ali no sangue mesmo. Eu juntei tudo, meu material, fui para casa e mostrei ao meu marido, pelo amor de Deus. Ele falou assim, ele nasceu e cresceu num ambiente rural. Ele falou: não, é assim mesmo, vai inchar aí uns 3, 4 dias, vai doer uns 3, 4 dias. Pode ser. Eles mesmo traz a resposta. Cleide, já vamos chegar aí. Dói demais. Imagina uma dor de uma picada da serpente. Você tem que ir lá para um lugar específico e olhar. Talvez ela estava muito alta, de vários lugares do acampamento dava para se ver. Não sei, a gente não pode especular isso. Mas olharam para o símbolo daquilo que estava causando o mal, né? Talvez por isso seria uma serpente. Porque Deus usa a serpente para fazer justiça, para ensinar para eles, né? Estão falando aqui de lei. A lei é dura, é olho por olho, é dente por dente. Deixa eu ver as perguntas aqui. Pelo pecador, sim. O animal era degolado pelo pecador.
porque o pecador e não pelo sacerdote. Seria uma atitude de rendição pelo pecador, para ele perceber o animal era dele, era algo, o melhor que ele tinha no rebanho, não poderia ser levado qualquer um, né? Um animal capenga, tinha que ser o melhor. Eu fui essa semana, ontem, em um aprisco. Eita glória, só que eu não dei conta de, eu tenho muito medo das coisas, eu não dei conta de fazer um vídeo muito longo lá, porque a cuidadora não estava uma outra pessoa e os animais estavam muito agitados. E eles foram chegando pertinho de mim aqui, tem a hora do momento que eu gravei que ele estava aqui encostado na minha perninha, eu pedindo a Deus misericórdia. Eu tenho muito medo. Então você ter um animal daquele bonitinho, é seu, você pecou, você vai levar ele, você precisa sentir ali a dor, né? De estar perdendo. Tem outras explicações também para isso, mais profundas. Colocar gelo, né? Nem coloquei gelo na picada da abelha, não. Então é isso, falamos já dessa serpente, Números 21. E Jesus então disse para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o pecado que nos mata, e Jesus pega todo o pecado e carrega e crucifica. A mensagem da cruz é loucura, como diz o apóstolo Paulo. É um Deus, não estamos falando de um homem, estamos falando de um Deus que se humilha. Essa palavra humilhar em Filipenses só pode ser aplicada a um Deus. Ele se humilha, não é algo do ser humano, e enfrenta morte de cruz. Ele pega a nossa maior inimiga, a nossa maior dor, o veneno que está na nossa veia, para apagar, para aniquilar, para dizer tetelestai, está tudo resolvido, a fiança paga pelo sangue de Cristo, já não sou eu mais que, sei lá de que maneira, vou lutar contra Satanás no reino espiritual. O que nós precisamos fazer? Crer, olhar para Jesus, contemplar a sua grandeza e aprender a viver com Ele. A viver com Ele. Mais alguma pergunta? Posso seguir aqui? Perguntas? Ficava. Tinha um período de teste para saber se ele não era, o cordeiro ficava uns diazinhos de teste para saber se ele era realmente, não tinha nada quebrado, tinha que ser perfeito. Vamos lá, João 19. Vamos lá, quem está com a sua Bíblia aí, João 19. João 19, 38, 42. Vai mostrar o sepultamento de Cristo. Meu Deus, irmã Luciana, o que a gente vai fazer lá no sepultamento de Cristo? Diz assim: depois disso, José de Arimateia, todo mundo conhece, que era discípulo de Jesus, mas um discípulo da cruz, Pilatos lhe permitiu, e ele foi, tirou o corpo de Jesus. Versículo 39, João 19, 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu a Jesus à noite, lá em João 3, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Nicodemos levou mirra e aloés, ele que untou, ele que preparou. Versículo 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus, tomaram José de Arimateia e Nicodemos, os dois que são citados aqui, né? E envolveram em um lençol com as especiarias, eles prepararam o corpo, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto no lugar, e aí um sepulcro novo,
em que ainda ninguém havia sido posto, e ali pôs, por causa da preparação dos judeus, por estar perto, aquele sepulcro puseram a Jesus. Nicodemos entendeu muito bem a mensagem. Espera aí que vocês perguntaram muita coisa aqui. Vamos chegar lá. 2 perguntinhas aí. Nicodemos entendeu a mensagem, entendeu quem era a graça salvadora e que essa graça salvadora é Cristo. Jesus falou para Nicodemos que passaria pela morte. E logo quem sepulta, quem prepara o corpo de Jesus, quem limpa suas feridas, quem fecha seus olhos, quem unta com especiarias e aloés, com mirra, quem doa isso tudo, que enrola num manto, que sente o peso do corpo dilacerado, carrega sem vida para o sepulcro, foi Nicodemos junto com José de Arimateia. Certamente a história de Nicodemos por aqui ela não para. Não foi lá em João 3 e aqui em João 19. Eu creio que quando Jesus ressuscita, ele foi um grande anunciador das boas novas após a ressurreição. Ele ouviu muita coisa, ele viu muita coisa, ele tocou. Ele tinha certeza que estava morto, e ele era o quê? Um mestre. Não eram pescadores que estavam ali, eram mestres que poderiam verificar a veracidade dos fatos. Ele pôde ver tudo de tão perto. E João faz questão de citar isso. Faz questão de citar essas coisas. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês aqui, que vocês só me fazem pergunta difícil. Qual o significado de Jesus ser comparado com uma serpente? Jesus ser comparado com uma serpente, ele está mostrando para nós que ele vai ser levantado e receber sobre si o julgamento por nós. Nós que fomos picados, condenados à morte, e ele carrega a vida lá pendurado no madeiro. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer nele. Eu só estou parafraseando o que o versículo já diz. Olha, João 3, vamos ler devagar. Assim como Moisés levanta a serpente no deserto. Para quê? Para que as pessoas fossem curadas. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, morto. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, você vai olhar quem foi picado pelo pecado. Está aqui embaixo. Mas nós olhamos para aquele que carrega a culpa, e aí a gente vai ter vida eterna. Pela fé. Não por algo que nós façamos, não por muito isso ou muito aquilo, é pela graça. Ah, mas não precisa das obras, irmã Luciana? Então não precisa, gente. A oração não é pagar preço. A oração é um privilégio. Se eu ligar para uma amiga e conversar com ela 1 hora, 40 minutos, se eu desligar o telefone e disser, ai, paguei o preço, então você não ama aquele amigo. Você só paga preço naquilo que você não gosta de fazer, mas falar com Deus é um privilégio. É uma permissão de Deus nós nos achegarmos a Ele. Através de Cristo, por meio de Cristo. E o Espírito Santo está aqui testificando por nós. Vocês lembram aquele hino? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Ele está aqui. Quem pagou o preço? Cristo. Entenda a salvação, o plano de salvação. Tem mais alguma pergunta aqui? Vê se eu consegui responder. Você só pergunta coisa difícil. Jesus, tem misericórdia. Vamos lá. Como eles conseguiam sacrificar sem sentir dó do animal? Provavelmente sentiam. Senti. Se fosse meu, eu sentiria. Eu estava ali pouquinho tempo com aquelas ovelhinhas. São muito apegados, né? No início não queria muito papo, depois ficaram tudo em volta ali.
A serpente, na verdade, não havia morrido. E sim, as serpentes no chão, é isso? A serpente... Não. O que Moisés colocou foi a serpente de bronze lá em cima. Um símbolo. Um símbolo. Nós estamos falando aqui de simbologia, de tipologia. Símbolo. Símbolo. Tá? Algo que aconteceu não por acaso, aconteceu para que Cristo fosse manifestado. Toda a lei foi o aio. Quem lembra desse versículo? A lei foi o aio. Aio é pedagogo. O pedagogo é aquele que pega a criança e ensina. Quando Moisés está fazendo aquilo para o povo de Israel e aí Deus fala, Jesus fala, assim como Moisés levanta a serpente de bronze, o Filho do Homem também precisa ser levantado. Ele está falando do que aconteceu ali, do contexto, por isso que eu trouxe o contexto para vocês. E tem mais texto aí. Números 21 continua a história, tá? A gente pegou só o inicinho ali. Leiam mais Números 21 com calma. E pode me perguntar no Instagram aqui algumas dúvidas se vocês tiverem. Essa história com a serpente foi longe aí. Então, em todas essas aulas que a gente vai trazer aqui, vocês vão ver que é necessário, eu vou provar para vocês que é necessário estudarmos o Antigo Testamento. Por quê? Um minutinho que eu falo com vocês aqui, ó, tem 30 minutos que eu estou falando, 37. Eu dei a introdução dos 15. Vamos dizer que eu estou 20 minutos aqui falando para vocês, que devagarzinho, bem assim, sem aprofundar muito. Porque se a gente entrar mesmo no assunto, vai longe. Eu vou provar para vocês que por que é necessário a gente estudar o Antigo Testamento. O contexto, a cultura judaica e, mais importante ainda, as línguas, né, originais no hebraico, no grego. E eu quero saber de vocês, se você está surpreendido, se você está perdido, a intenção é essa mesmo. É você olhar e falar assim, ué, por que eu não via isso antes? Se está aqui na minha frente, tá? Em meia hora, 40 minutos, eu não vou conseguir explicar para você o que eu levaria aí semanas para explicar, não. O quanto essas aulas têm mudado a sua vida. Fala para mim. E se você está disposto a ir mais longe em Deus através do examinar das Escrituras. Poderia trazer aqui para vocês tantos assuntos que não ajudariam em nada, não aguçariam em vocês a vontade de... Deixa eu ler o comentário da Sandra aqui. Onde você andava? Já tô com um tempo que não me vi com esses estudos. Pois é. Deixa eu contar minha vida aqui, gente. Eu estava no Brasil, trabalhando, lançando os cursos e tal, né? E meu marido estava aqui nos Estados Unidos. A gente tinha um combinado de eu ir embora, preparar algumas coisas no Brasil lá, diminuir aqui a carga de despesa sobre ele, despesa mensal. E aí ele enviaria esse dinheiro lá para o Brasil, a gente faria o que precisava ser feito e ele voltaria. Plano inocente da irmã aqui, ó, Luciana. Beleza. 2 anos... Dá pra gente ficar longe, assim, dá, não sei o que. Fui embora, 2019. Só que as coisas viraram de cabeça para baixo com a pandemia, né? Quem lembra aí da pandemia? Assim que eu cheguei, começou a pandemia em março, abril, o negócio virou uma loucura. O que a gente tinha pensado em acontecer, não aconteceu. Eu digo assim, as coisas encareceram muito, né? Então houve a necessidade de eu voltar para cá ou ele ir embora sem terminar as coisas lá. E aí eu decidi, não, eu volto para os Estados Unidos, voltei eu.
as crianças. Detalhes. Então voltou eu e as crianças para cá, inclusive na mesma casa, mesmos móveis, estava aí que ele estava na mesma casa aqui. Então voltei para cá e já tem 1 ano que eu estou aqui. Vai fazer agora. Fez esse mês passado. E dentro desse ano eu estava para a gente voltar para o Brasil mais rápido, eu estava trabalhando muito. Quem estava seguindo meus stories aí estava vendo, estava trabalhando. Então larguei tudo isso aqui e fiz um combinado com Deus. Eu acho que Deus não combinou comigo não, eu acho que eu combinei sozinha. Falei com Deus, vou trabalhar, aí ajudando ele financeiramente, voltaríamos para o Brasil, né? Só que tem uns 2 meses, eu nunca fiquei bem. Sempre trabalhava, uma dor no joelho, inflamação e não sei o que, não sei o que. Só que nos últimos 2 meses eu fui freada de uma maneira. Freada. Como assim, irmã Luciana? Eu tô de óculos aqui, mas vocês vão perceber que eu tô toda com o rosto inchado, ó. Estou com... Ontem e hoje eu não tô bem. Eu comecei a passar por um quadro reumatológico de inflamações. E quem disse que eu consigo trabalhar, gente? O que eu consigo fazer? Sentar, preparar as aulas e trazer aqui para vocês. A frase que eu sempre uso, né? Desistir não é uma opção para quem põe a mão no arado. Então agora eu tô aqui bem obediente, fazendo a live aqui pra vocês. Tá sem som? Pra mim então parece que tá tudo bem aqui, gente. E então é isso, tá? Vocês me contem depois lá. A Cleide diz, são os detalhes que acabam passando despercebidos quando lemos a palavra. Não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia. Coloca na capa lá da Bíblia. A Bíblia não foi feita. É onde Deus me quer. Obrigada. A Bíblia foi feita para ser examinada. Não leia. A Bíblia diz examinai, pois, as Escrituras. Não é para ler. É para examinar. Examinai, pois, as Escrituras. Escreve lá. A Bíblia não foi feita para ler, ela foi feita para ser examinada. Futuramente, quem sabe, a gente volta aqui e fala um pouquinho mais sobre a serpente de bronze. Porque vocês precisam entender agora, deixa eu só fazer um resumão aqui. Que o símbolo do pecado, do castigo, foi levantado para que as pessoas castigadas fossem curadas, entendeu? Símbolo do pecado. Então Cristo levou sobre a cruz. Levou. E nós, afetados, somos curados ao olhar para Ele. Na cruz. Pela mensagem da cruz. Por sua morte. Resgate. Dá para fazer ali umas 2, 3 semanas de aula para nós. Mas eu creio que vocês vão entendendo ao longo desse... Tem mais 7 aulas. Segunda, quarta e sexta. Participe. Você vai sair afiado daqui, aprendendo. E ore por mim, tá? Que às vezes à noite não tem sido fácil. Muita dor mesmo. E final desse mês agora, tem médico reumatologista. Para mais uma vez ele fazer alguns exames que tá saindo. Então, sexta-feira, aula 3. Jesus é o poço de Jacó? Ai. Aula 3, capítulo 4. Leia o capítulo 4 e a gente volta então a nos ver na sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Só oração e o cuidado de Deus. E eu vou passando de boa. Porque
Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem, né? Nós não sabemos, assim como Jó, né? Jó não soube o motivo, né? A razão por estar sofrendo. O sofrimento não tem, a teodiceia, né? Não há razão para o sofrimento. Ele só está. E a gente vai indo até no dia de Deus dizer basta e nos curar. Deus abençoe a vida de vocês até sexta-feira, se Deus assim nos permitir.